Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar 6 dicas para você que quer conseguir o certificado de espanhol. Eu espero muito de coração que ajude muito vocês, porque tudo isso que eu coloquei aqui no vídeo foi muito importante, foi indispensável para eu conseguir o certificado de espanhol e atingir o nível B2 e C1 na prova. Então é isso, se você já gostou do tema do vídeo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ficar com o meu caderninho aqui, que é o meu roteiro, e pra não esquecer de falar nada, pra falar tudo bonitinho, tá bom? Primeira dica: escolher um método de estudo. Isso é muito importante, porque o método de estudo vai guiar o seu estudo e vai fazer com que você aplique tudo que você aprendeu na hora da prova. Então é muito importante conhecer os tipos de métodos para que você tire o melhor proveito de cada matéria e consiga o resultado esperado. Então, o primeiro método que eu coloquei são os resumos, os famigerados resumos. Lembrando que resumo não é cópia. No resumo você vai extrair as melhores informações daquele tema e você vai utilizar o resumo antes da prova, quando você termina algum assunto para revisar, para você lembrar todos os tópicos, para você ver se realmente está tudo ok e passar para o próximo. O próximo tópico eu coloquei mapas mentais. Mapas mentais também é muito legal. Eu tive que fazer um no curso da Prof. Pri de verbos, que foi muito legal, porque eu tive uma visão muito ampla, sabe? Dos verbos que eu coloquei ali. Flashcards, que eu adoro. Pra quem não sabe, flashcards é ficha pautada, né? Mas, enfim, são essas fichas aqui. Eu compro as minhas na Calunga, vem um pacote com 100, eu acho, não é caro e tem de vários tamanhos, tem maior que isso aqui e menor. Eu gosto muito de flashcards, eu conheci ano passado, fiz cursinho e foi muito bom porque assim eu pude resumir bem aqui e ficou muito visual, muito, sabe, organizado. Eu sou uma pessoa da organização, né? Eu adoro flashcards. Tem gente também que não gosta, mas como eu disse nos tópicos anteriores, vai de você, você escolhe qual é o método que você se adapta melhor. O outro método agora é folha sulfite, utilizar a folha sulfite. Eu não utilizo a folha normal, né, ela aberta. Eu utilizo ela dobradinha ao meio, assim. Aqui tem assuntos, coisas que não cabem nos flashcards, que vão se adaptar melhor aqui. Então eu utilizei muito. Eu tenho várias e várias e várias dessas folhinhas. Eu coloquei tópicos da prova do CIEL que não podiam faltar, tanto na prova escrita quanto na prova oral, aspectos gramaticais. Então, assim, eu adoro muito usar esse método da folha sulfite e é mais barato, né? Você compra uma resma de sulfite, é muito mais em conta que 100 flashcards desse daqui. Então, você coloca na balança e vê o que é melhor. São de exercícios. Esse é um método que, assim, pra mim é indispensável, eu tenho que fazer. Foi algo que com certeza fez a diferença na hora da prova do CIEL. Eu falei no vídeo de como eu me preparei pra prova, que eu vou deixar linkado aqui em cima pra você que ainda não viu, que tá super legal, que eu falo passo a passo do que eu fiz. Mas, nesse vídeo eu citei um PDF CIEL, que eu vou deixar aqui no box de informações, que ele é muito legal, ele tem vários exercícios orais e escritos, e divididos por níveis, porque eu pude aplicar nesses exercícios tudo que eu tinha estudado no curso, e ainda tem 2 simulados no final dos exercícios. Eu vou falar mais dos simulados no último tópico, então aguarde até o final, que é um assunto muito importante e que muita gente me pergunta, tem várias dúvidas. Assiste até o final para você entender como eu estudei através dos simulados, que foi, assim, a chave para passar na prova e atingir o nível B2 e C1. Próximo método, explicação para você mesmo. Você vai externar aquilo que você aprendeu, você vai colocar em prática. É uma maneira muito legal de você aplicar os seus conhecimentos. Próximo,
textos. No começo foi muito importante, quando eu estava estudando os textos, grifar os sons das letras, porque o espanhol é um idioma muito fonético, então é muito importante que os sons estejam muito bem definidos e na variante que você escolheu. Eu adoto a variante argentina, então foi muito importante desde o início eu ter os sons bem definidos na hora da fala. Outro ponto, pesquisar o significado das palavras, expressões e sinônimos que aparecem nos textos, porque muitas palavras que têm sinônimos você vai ver diferente em outro texto, você vai falar, ah, eu já sei o que é isso, porque no outro texto estava assim, mas aqui tá desse jeito. Então é muito legal porque o seu vocabulário vai ficando cada vez melhor e mais rechonchudo. Então eu acho que o estudo de textos é indispensável. Outro ponto já relacionado com textos são os resumos, que pra mim foi assim a chave também para ter uma boa nota na prova escrita. Eu fiz muitos resumos, assim, eu nem sei quantos. Comecei a fazer os resumos quando eu terminei o curso, tá? Quando eu tinha uma boa base, quando eu tinha uma boa gramática, porque não adianta você querer atropelar os passos, querer fazer tudo de uma vez, sendo que, calma, você tem que ter uma boa base, você tem que estar num terreno que você conhece pra você não se desesperar. Vai com calma, mas sim, resumo pra mim foi muito importante porque que meu vocabulário ficou muito maior, muito melhor, a minha escrita ficou mil vezes melhor. Você vai entendendo através dos textos que você vai lendo e fazendo os resumos, você vai entendendo como o idioma funciona, sabe? Como tudo se encaixa. É ali, nos resumos, nos textos, no sublinhar as palavras, nos significados, que você vai entender, vai aplicar tudo que você aprendeu na gramática. Então, pra mim, os resumos foram muito importantes. Outro ponto, que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu quis muito colocar tudo aqui o mais resumido possível para que vocês consigam o certificado. Então, assistam até o final e anotem tudo, apliquem tudo que vocês gostarem, se identificarem. Caderno, computador. Porque muita gente gosta mesmo de escrever, caneta, lápis, e muita gente é digital. Eu sou os dois. Ultimamente eu tô me organizando digitalmente, mas eu sou muito do caderno ainda. Mas assim, na hora de treinar as provas, na hora de fazer os simulados, eu fiz tudo no computador. Por quê? Porque a minha prova, que foi o CL, é tudo no computador, tudo online. Então, eu já quis me adaptar a isso. Mas, se sua prova for escrita, eu recomendo que você treine à mão, escrevendo mesmo. Porque o tempo de você escrever e de você digitar é diferente. Adapta esse tópico para o seu estilo de prova e para o estilo que você mais gosta. Como eu disse, eu gosto dos dois, então eu uso um para uma coisa, um para outra coisa. Planejamento. Muito importante. Se você não tiver um bom planejamento, nada disso que eu falei anteriormente vai funcionar. Primeiro, você saber o período que você mais rende no dia em relação aos estudos. Porque não adianta você ver uma rotina de uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa acorda às 6 horas da manhã, estuda a manhã inteira, a tarde inteira e eu vou fazer igual. Porque não vai funcionar com você. Você tem que ver o que se adapta à sua rotina, ao seu estilo de vida, ao seu corpo. Se você é uma pessoa noturna, estuda à noite. Se você é uma pessoa diurna, estuda de dia, você coloca ou de manhã ou de tarde, ou os dois. Vou acordar mais cedo, vou estudar a manhã inteira. Ou eu vou acordar um pouquinho mais tarde, vou estudar de manhã e de tarde, vou deixar a noite livre. Então, assim, você vai organizar e vai planejar tudo isso conforme o seu estilo de vida, conforme a sua rotina. Isso foi uma coisa que eu demorei para entender. Mais simples que pareça ser, ano passado eu estudava de manhã na escola e fazia cursinho à noite. Depois que eu terminei o cursinho, que eu fiz o cursinho, eu sou uma pessoa noturna. Então, assim, de noite eu não rendo nada. Tipo assim, das 6, 7 horas, eu tô no meu limite, entendeu? Então, eu tenho que estudar de manhã e à tarde, que são os períodos que eu mais rendo. Então, isso você vai entendendo conforme o tempo e vai aplicando no planejamento de tudo. Outro ponto relacionado ao planejamento. Você ter metas alcançáveis. Não é a quantidade de horas que vai determinar se você vai passar ou não,
numa prova, eu acredito muito nisso, muito mesmo. Então, a qualidade do seu estudo vai sim determinar se você vai passar ou não. A sua dedicação todo dia ali, de pouquinho em pouquinho, é muito importante de ser abordado, porque muitas pessoas pregam que estude o máximo que você conseguir, acorde super cedo e durma super tarde, porque estudante é isso. Sim, eu sei que vão ter momentos que a gente vai ter que se privar de certas coisas para estudar. Sim, eu sei, mas enquanto você pode se planejar, se planeje da melhor maneira que você conseguir, que seus estudos rendam mais e você tenha os resultados esperados. Eu me organizo pelo Google Agenda, que eu achei uma maneira muito mais organizada, que eu consigo visualizar a minha semana, o meu dia, o meu mês. Então, você se adapta ou digitalmente ou à mão mesmo, mas a satisfação de você olhar o dia e falar, nossa, cumpri tudo que eu me propus a fazer, isso é muito satisfatório, isso é muito bom e vai te dar um gás pro próximo dia, pro próximo. Então eu falo que a disciplina e o planejamento é a chave de tudo, porque não adianta você estar motivado, você tem que estar disciplinado para tudo, né? Não somente para a prova de espanhol, mas para as provas que virão, para as etapas que virão. Ter uma boa base e adotar uma variante do espanhol, tanto no vocabulário quanto na oralidade. Isso é muito, muito importante, principalmente na prova oral, porque você tem que escolher uma variante à prova em outro tópico. Entender a estrutura da prova de proficiência escolhida e o que é necessário para atingir o nível B2 ou C1, tanto em gramática, estrutura dos verbos, vocabulário, descrição de imagem, tudo que a prova espera de você. Ter uma boa compreensão auditiva, porque isso vai melhorar muito a sua pronúncia, muito mesmo. E não adianta nada você não ter uma boa compreensão auditiva, por mais que você vá fazer apenas o S5, porque na hora da prova, se você não entende o que eles perguntam, você pode responder errado, isso vai abaixar muito sua pontuação. Então é muito importante você ouvir muitos áudios, ouvir muitos vídeos, mais uma vez, com a variante escolhida, para que você esteja sempre em contato com o idioma. Séries, músicas, podcasts, filmes, documentários, tudo que você puder, você coloque nesse seu planejamento. Preparar uma apresentação pessoal completa e treiná-la todos os dias. Principalmente no CIEL, eles perguntam várias coisas pessoais. Você já está preparado para o estilo de pergunta, é muito importante. Então eu fiz a minha apresentação pessoal completa, treinava ela todos os dias. E eu fiz em todos os tempos verbais. Então eu fiz no presente, no passado, no futuro, porque na hora da prova eles perguntam nesses tempos, pra eles saberem se você sabe usar o presente, o passado e o futuro. Então, assim, preparar uma apresentação é muito importante pra você não ficar perdido na hora da prova e ficar, meu Deus, o que eu respondo? Tipo, você vai lembrar. Não, quando eu falar de infância, eu falo que eu ia pra praia com a minha família e tudo mais, ia pra casa da minha avó. Então, você já vai ter um script, entendeu? Já vai ter uma carta na manga na hora da prova, não vai ficar pensando, porque principalmente no CL você não tem muito tempo, é tudo muito rápido, você tem que reagir rápido. Então, tem que ter, assim, um script na sua cabeça do que você vai falar. Então, se falar de infância, vou falar de praia, vou falar de casa da minha avó. E se falar o que eu vou fazer no próximo fim de semana, já falo que eu vou na casa de uma amiga, a gente vai sair, entendeu? Já tem isso tudo pronto para que na hora da prova você não engasgue, você não fique pensando, não perca tempo e pontuação. Outro ponto: alfabeto pronunciado de maneira correta e de fácil compreensão. Como eu falei no meu vídeo da prova do CL, explicando como foi. Não adianta você querer mostrar que sabe falar rápido, porque principalmente os argentinos, eles falam muito rápido. Não, isso não é o que vai contar, isso não conta em pontuação. Eles querem saber se você realmente sabe pronunciar as palavras, se você sabe a gramática correta, a conjugação dos verbos, colocação pronominal, enfim. E não se você sabe falar rápido, porque primeiro, você não é um nativo. Segundo, muita gente como eu tá no Brasil, ou seja, não tem contato com o idioma assim. Nossa, eu ouço toda hora um hispanohablante falando, eu tenho que falar toda hora. Eles têm essa noção e não é necessário. E outra, que se você querer mostrar que fala muito rápido,
você pode acabar falando tão rápido que eles não vão entender o que você falou. Não se desespere, não se apresse na hora. Faça no tempo que eles te dão. Use todo o tempo disponível na hora da prova. Não precisa de apressamento. Então, porque assim, você estudou pra isso. Então, utilize aquele tempo o máximo que você conseguir. Dê o seu melhor. Falou assim, não, eu vou sentar naquela cadeira. Foi o que eu falei antes de começar a prova, hein? Eu vou sentar naquela cadeira e vou dar o meu melhor. Eu quero sair com aquele sentimento tipo, poxa, tô de parabéns. Então, assim, não tem necessidade de querer falar rápido, atropelar as palavras. Ficar em constante contato com o idioma espanhol. Através de séries, de filmes, de documentários, de livros, de textos, de contos, etc. E eu coloquei aqui, ter um cronograma de estudos. Eu tenho meu cronograma, como eu mostrei também no vídeo, mas aqui eu tô recapitulando, falando mais sobre cada tema. Eu quero ajudar vocês como me ajudaram, então, assim, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, se eu precisar ficar falando aqui meia hora da prova, eu vou ficar falando meia hora da prova. Então, voltando pro cronograma. Eu tenho meu cronograma de leitura. Este daqui, eu coloco os dias da semana. Depois eu coloco os dias e vou alternando. Tipo, num dia eu coloco vídeo, no outro conto, no outro livro, no outro artigo. Então, isso é muito importante, tanto para o seu vocabulário e, mais uma vez, para você ter uma boa compreensão auditiva. Por mais que eu já tenha conseguido o certificado, eu continuo fazendo esse cronograma, cumprindo, porque, como eu disse, é muito importante você estar sempre em contato com o idioma, para que você não se esqueça, para que você melhore cada vez mais sobre verbos, né? O famigerado verbos, que é algo que aterroriza muitas pessoas. Então, vamos lá. Estudar a estrutura, tempos verbais, quando e como usar esses tempos verbais. Não adianta você somente estudar lá na teoria, via conjugação e beleza. Não. Faça exercícios para que você utilize esses tempos verbais tanto oralmente quanto na escrita de forma correta. Dá o contexto dos verbos, porque assim, tem até um resuminho que eu fiz aqui de verbos no espanhol argentino, que eles usam de maneiras diferentes. Então, assim, é muito importante porque pro seu entendimento, para você conseguir se expressar melhor. Então, estude o contexto dos verbos. Conjugá-los à mão. Eu conjuguei. Acho que foram mais de 30 verbos à mão. Olha, menina, foi complicado. Mas, gente, é muito importante porque esse treino da escrita, como eu falei, tanto fazer resumo quanto fazer conjugação de verbos, tudo isso vai melhorar a minha escrita, porque conjugar verbo errado é um ponto, assim, delicado que você não pode cometer na prova. Então, assim, conjugar a mão, gente, por mais estressante que seja, eu me estressava mesmo, mais chato que seja, conjugue, escreva a mão, porque pra sua memória vai ser muito importante. E assim, sempre estar revisando, revendo os verbos, porque verbos é um assunto muito extenso, muito maçante. Precisa de muita, muita, muita atenção. Último tópico. Minhas costas estão doendo. Ai, eu tô ficando velha. Identificar as suas dificuldades e dar mais atenção a elas. Como eu disse, eu utilizei o PDF do Cieli. Ele divide as atividades por níveis, então você consegue filtrar o que você precisa dar mais atenção e que você já está ok. Sobre os simulados, tanto oral como escrito. Eu fiz um simulado no site do Cieli que disponibilizam, é igualzinho à prova, gente, sério, igual, igual, igual. Fiz Profideli, que eu vou deixar aqui embaixo, que é um simulador da prova do Cieli, e outras provas também, não somente do Cieli. Ela tem assim, desde a primeira parte até a última parte, que é o monólogo, tem tudo, então é muito, muito legal, gente, porque assim, você entender a estrutura da prova é a chave. Você entender o que eles esperam de você, o que você precisa para atingir o nível B2 ou C1 é muito importante. Porque não adianta você só saber o espanhol e falar, não precisa estudar muito tempo, só vai ser uma prova, vai ser tranquilo. Porque assim, você pode até saber espanhol, mas você vai chegar na hora da prova, você não vai saber a estrutura. Exemplo aqui, na hora da carta, se você escolher a carta,
Se na primeira linha você usar o pronome ter em vez de ler, por exemplo, ali já vai descontar muito ponto, entendeu? No e-mail informal, você usar como estás, já vai descontar muito ponto, porque não pode. Então, assim, são essas pequenas coisinhas no CL, tá? Tô falando no CL, que eles são muito, assim, criteriosos nessas questões que abaixam muito a sua pontuação. Fiz também os 2 simulados que tem no PDF do CL. Quando eu cheguei nessa etapa de simulados, eu já tava me sentindo bem preparada. Eu já tava estudando há 5, 6 meses. Então, assim, eu fiz o PDF, fiz os simulados. Quando eu fui fazer esses simulados do PDF, que foi o primeiro simulado que eu fiz sem cronômetro nenhum. Não coloquei cronômetro. Fiz lá, digitado, a parte escrita, a parte oral. Então, assim, não coloquei cronômetro porque eu queria sentir a prova realmente. Quando eu fui fazer o do site, o CL, aí foi no tempo certinho com o cronômetro. Depois, uma semana antes da minha prova, eu fiz simulados todos os dias. Como eu conversei com a minha professora, foi uma semana de estudo, sim, mas foi uma semana que eu precisava estar bem psicologicamente. Então, assim, se você é uma pessoa que não quer estudar antes da prova, uma semana antes, tudo bem, tire essa semana para descansar, para relaxar. Eu quis fazer simulados todos os dias, assistir série para relaxar no final de semana. E antes da prova, tipo, um dia anterior da prova eu não estudei, claro. Eu fiz simulados todos os dias, uma semana, simulado oral e escrito. Eu fazia 2 vezes a parte escrita todos os dias. Então eu treinei muito, 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 muito. E esses simulados fui eu que montei. Eu peguei arquivos que minha assessoria mandou com temas de prova escrita e oral. Então, assim, como são arquivos da minha assessoria, eu não posso estar repassando pra vocês, infelizmente. Eu fiz esses simulados todos os dias antes da prova e fiz no Profidelio. Foi nessa semana que eu fiz tudo do Profidelio. E aí eu coloquei cronômetro, porque você tem que sentir a pressão do cronômetro ali, porque na hora da prova, tudo muito rápido. Então você tem que saber manejar tudo isso, entendeu? E na prova oral é papum, assim, é tudo muito rápido, gente, muito rápido, sério. Então treinem esse Profidelio na prova oral, é muito importante. Você tem que entender o que a pessoa tá falando e já começar a falar, entendeu? Não pode ficar lá esperando. Fazer os simulados, fazer resumos, ter uma boa compreensão auditiva, tudo isso, gente, são pontos que na hora da prova são muito importantes. O treino, fazer simulados, você conhecer a estrutura da prova é importantíssimo. Se você não conhecer a estrutura da prova, o que eles esperam de você, infelizmente você não vai conseguir. Porque, como eu disse, não adianta você só falar, eu sei falar espanhol, mas não é o suficiente, entende? Pra quem quer o certificado. Então é isso, gente. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês, que tenha te dado uma luz no fim do túnel, porque calma, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu vou deixar meu Instagram passando aqui na tela, pode mandar direct. Que eu respondo todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? E um beijo, até o próximo vídeo e tchau!